Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero falar algo com vocês, homens e mulheres de Deus, membros da Igreja Metodista em São Gabriel. Quero falar um pouco sobre os dias que nós temos vivido, especificamente há 2 dias atrás, um dia atrás, que são as diversas informações que têm chegado para nós, as muitas vozes que têm sido faladas para nós, e nós temos ouvido muitas vozes. São diversas vozes que chegam e nós assimilamos aquilo, e aquilo de alguma maneira influencia a nossa vida, influencia as nossas emoções, influencia as nossas posturas e mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa mente. Tem muitas vozes, né? Tem a voz da imprensa, das emissoras, tem a voz dos especialistas em saúde, tem a voz dos políticos, tem a voz do WhatsApp, tem a voz do Facebook, do Instagram, tem as vozes das pessoas, né, que se aproveitam disso. Então tem muitas vozes que nós temos ouvido nesses dias agora, né? Nós estamos aí, foi agora falado a questão se a quarentena ela é eficiente, se ela não é, e diante disso a gente tem que ser muito coerente, a gente tem que ser muito sensato, a gente não tomar decisões que possam afetar a nossa vida e a nossa família. Diante de todas essas vozes, ainda tem algumas vozes, irmãos, que elas são vozes muito perigosas, porque elas não são vozes externas, mas elas são vozes internas que são alimentadas por aquelas vozes que vêm de externo. Tem a voz da nossa ansiedade, tem a voz dos medos que falam dentro da gente. Então, a voz da ansiedade diz que, na verdade, vai faltar recurso para a gente. A voz da ansiedade, ela diz que o futuro é incerto, que vai faltar dinheiro, a pessoa vai passar fome. A voz da ansiedade é que talvez alguém da família seja contaminado e todos adoeçam. Essa voz da ansiedade, ela não é de Deus. Essa voz da ansiedade, ela nos adoece. Essa voz da ansiedade, ela tira a nossa paz. A voz dos medos, quantos medos nós temos. Às vezes nós acordamos pela manhã e já começa aquele turbilhão de coisa, preocupação, como vai ser, a afobação de estar em casa, o incômodo de não poder sair, de não poder produzir. Então tudo isso incomoda o nosso coração. Aí vem a questão da quarentena, se devemos ficar na quarentena ou não. Eu tomo uma postura que eu acho na minha concepção que é sensata, eu acho que a gente também precisa pensar nisso, é que quem dá o tom para nós, nesse momento, são os especialistas em saúde. Se eles estão orientando, eles sabem muito mais do que a gente. Sobre a quarentena, nós devemos esperar os mesmos líderes que nos disseram para ficar em casa, se pronunciaram, são os mesmos líderes que nós devemos esperar a direção deles para sairmos de casa também. Porque se nós esperamos que eles se pronunciassem para dar uma direção para nós também devemos esperar que eles dêem direção, principalmente o prefeito de Belo Horizonte, o governador de Minas. Então acho que essa é a voz. Agora eu quero falar uma voz que nós devemos ouvir, que está acima de todas as outras vozes que nós temos ouvido. Porque todas essas vozes que nós ouvimos, elas nos confundem, elas são a nível humano. Se for ansiedade ou medo, é a nível emocional, né? Que nos adoece, que nos oprime. Essas vozes da imprensa, dos políticos, elas são a nível humano. Mas nós somos discípulos de Jesus. Nós também não podemos esquecer que existe uma voz que para nós, ela é a voz que está acima das outras vozes.
Porque nós devemos ouvir as orientações, se cuidar, lavar as mãos, fazer higiene. Nós devemos fazer isso tudo. Precisamos fazer isso. Precisamos nos cuidar. Esse vírus é contagioso a um nível muito alto. Mas eu quero dizer para vocês que nós também temos uma voz que nós devemos ouvir. Em Marcos capítulo 9, versículo 7, tem um versículo que fala assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. De novo, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa orientação foi para os discípulos. Então, essa orientação ela cabe para nós somos discípulos de Jesus. E Deus se revelou ali numa nuvem, que era um sinal na Bíblia de revelação de Deus. Nuvem na Bíblia dá a entender que a revelação de Deus, a glória de Deus se manifestou. Isso nós vemos na inauguração do templo de Salomão, nós vemos na entrega da lei, existe uma nuvem. Nuvem é presença de Deus na Bíblia. E aqui aparece a presença de Deus. Deus se revela. E Deus dá um conselho. Deus dá um conselho para aquele discípulo, que representa a igreja, que representa os discípulos, que representa nós hoje. E diz assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, Deus orienta aos discípulos a ouvir a Jesus. Mas naquele tempo não tinha o Covid-19, naquele tempo não tinha as emissoras, mas tinha os saduceus, que diziam que não existia ressurreição, não existia outro mundo, né? Existiam os fariseus, que só se preocupavam com as leis, só se preocupavam em dizer que tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro e tal. Existiam os políticos, Herodes, existiam os imperadores romanos, existiam os essênios, existiam os zelotas, existiam várias vozes também, né? Existiam várias vozes para aquele discípulo. Mas naquele momento, onde tinha muitas vozes também falando, né? Deus falou assim: ouvi, a ele ouvi a meu filho Jesus. E eu quero, para finalizar, orientar vocês aí você me pergunta, mas como que eu ouço Jesus? Nós ouvimos Jesus também na oração. Quando nós oramos, a oração não pode ser um monólogo. A oração é um diálogo. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas nós também ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Jesus Cristo. E uma outra forma linda também é a forma da leitura da palavra. Quando nós lemos a palavra, nós estamos lendo a palavra de Jesus Cristo. E eu quero orientá-los e orientá-las a ler uma porção específica da palavra neste tempo, que é um sermão que Jesus chamou o discípulo e falou: olha, eu vou ensinar vocês agora. Essa porção da palavra está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, que é o conhecido Sermão do Monte. Aí ele começa assim, e ele passou a ensiná-los dizendo. Então Jesus chamou o discípulo, eu vou ensinar vocês agora como viver, como se portar na vida. E aquele conselho que Deus deu, falou, ouvir. Então, quando nós lemos capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte, nós aprendemos como viver, nós aprendemos como nos portar, né? Não somente como devemos seguir as autoridades que têm nos ensinado a nos cuidar, devemos ouvir, mas ouvimos também a voz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está vivo, Ele está entre nós, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. E eu quero dizer e orientá-los a ler essa palavra. A ler essa palavra. Leia Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, sem pressa. Leia devagar, com colher pequena, se deliciando desses ensinamentos de Jesus, porque essa é a voz de Jesus para nós. Tem tantas coisas que fala aqui, tem como orar, como jejuar, como dar esmola, né? Como se portar com aqueles que nos perseguem, tem tanta coisa boa. Observe essa leitura da palavra. Ouça Jesus Cristo. Ouça Jesus. Ele vai falar ao seu coração.
Ele é o nosso referencial de vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ouça Jesus. Ouça as outras vozes, mas ouça Jesus. Ouça Jesus. Ele é o seu Senhor. Foi Ele que te libertou. Foi Ele que te resgatou. É Ele que cuida de você. É o Senhor Jesus que te cuidou de você até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou Jesus. Não esqueça disso. Não perca a sua fé. Não esmoreça. Nós viremos passar dessa. Mas iremos ouvindo a voz daquilo que nos orienta, mas também a voz do nosso Salvador. Porque as outras vozes são humanas, mas a nossa voz espiritual, que nos norteia espiritualmente, que nos norteia como filhos e filhas de Deus, é a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça o coração de vocês, que Deus reanime vocês, que Deus oriente vocês e ouçamos a voz de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.